No nosso segundo bloco aqui do The Show, tenho o prazer de receber a doutora Daniela Holanda. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Obrigada, Natan. Tudo bem. Para quem não lhe conhece, que eu duvido, se apresente pra gente, por favor. Eu sou Daniela Holanda, como você já falou, sou médica psiquiatra há mais ou menos uns 10 anos e médica do trabalho também. E eu desenvolvo alguns trabalhos dentro da saúde mental, como atendimento de crianças, idosos e adultos, né? E também dentro das empresas com saúde ocupacional, saúde e segurança ocupacional. E hoje eu sou diretora também do Instituto Saúde e Vida. Como é que funciona o Instituto? O Instituto Saúde e Vida é uma entidade, a gente tem uma sede na Djalma Batista, no Atlantic Tower, da sala 609, e lá nós fazemos uma equipe multiprofissional. Uma parte da equipe trabalha diretamente nas empresas com saúde ocupacional, saúde e segurança, tudo que a empresa precisa. E a outra parte é o espaço terapêutico, onde a gente tem uma equipe multiprofissional, com médicos, psicólogos, psiquiatras, fono, massoterapeuta, né? É uma equipe que faz uma abordagem mais completa do ser humano, porque a gente vai ver que as questões mentais, geralmente ela tem mais de uma causa e a gente precisa olhar para o ser humano como um todo. E nesse mês a senhora deu uma palestra. Como é que foi essa palestra, doutora? Esse mês tem algumas ações que foram feitas, né, voltadas para a prevenção do suicídio. E nós tivemos uma palestra com uma adesão muito boa, com mais de 100 pessoas, que a gente ensinou como é que você identifica pessoas em sofrimento psíquico ou em risco de suicídio e o que você pode fazer para ajudar essas pessoas, né? Dessa questão da prevenção, né? Exatamente. Doutora, eu havia inclusive comentado, quando a gente fez o nosso primeiro contato, sobre o nível de informação que as pessoas têm que buscar, né? Sim. Você acha que a mídia, de uma forma, às vezes, de um portal de notícia, acaba mostrando aquela foto da pessoa se suicidando, algo do tipo, sabe? Que de alguma forma isso ajuda com que as pessoas procurem fazer a mesma coisa, de querer aparecer depois? A mídia, de forma geral, ela tem um papel social muito importante, né, Natan? Inclusive na prevenção do suicídio. Eu vejo uma melhora na expressão, no reporte desses casos, mas ainda tem aquela mídia muito sensacionalista que, para ganhar likes ou visibilidade, isso acontece mais na internet, né? Acaba estimulando outras pessoas a virem cometer o suicídio. Então, a gente deve sim falar de suicídio, é muito importante que seja falado para prevenir, mas a forma como isso é veiculado na mídia pode ajudar as pessoas a buscarem ajuda ou a cometer o suicídio. Então, tem uma responsabilidade aí por trás. E que cuidado que esses jornalistas teriam que ter na hora de informar? Existe um protocolo, uma forma que eles poderiam receber, que eles poderiam dar essa notícia? Porque muitas das vezes eles podem não saber, né? Sim. Que estão ajudando com que isso continue sendo uma coisa ruim. E eu acredito que a maior parte das veiculações não tão éticas, né, que a gente fala, é por falta de conhecimento mesmo, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, da qual eu faço parte, ela tem uma cartilha para a imprensa, que dá algumas diretrizes de como você veicular notícias relacionadas ao suicídio, né? E é bem bacana. Uma das coisas que ela pede para evitar é a forma como foi feito, o método que foi usado ou a identidade daquela pessoa. Então, evitar divulgar algumas informações para não estimular pessoas que estejam com o mesmo plano suicida, né? Porque existe uma diferença. Boa parte das pessoas, 5% das pessoas, elas ao longo da vida vai ter uma ideação suicida, uma ideia de suicídio. Não quer dizer que ela vai ter uma tentativa, um plano suicida e chegar ao suicídio. Né? Mas pelo menos 5% aí da população tem uma ideia. Agora, se ela tem um plano ou não, aí isso já reduz muito, né? E a mídia, às vezes, ela contribui para que essa pessoa que tem uma ideia venha ter um plano e execute esse plano, tá? Porque está olhando ali como aconteceu várias vezes no Brasil. Mas nós tivemos um aumento, inclusive, desses números em Manaus de suicídio, principalmente na ponte, né, sobre o Rio Negro. Infelizmente tivemos, Natan. E esse aumento, ele não foi só em Manaus, ele é um aumento nacional, na verdade é um aumento mundial. E a gente até falou sobre isso na palestra, né? Porque por que tanta gente está se suicidando? E olha só que interessante, crianças de 5, 6, 7 anos estão cometendo suicídio de forma crescente também. Adolescentes, crianças, a gente acha que criança não comete suicídio, mas o número de crianças que se suicidaram vem aumentando nos últimos 3 anos, crianças e adolescentes. Então, pessoas abaixo de 20 anos é uma população de risco, e os idosos também, né, são os dois extremos. E aí a gente estava discutindo por que esse número está aumentando tanto, e quando a gente pega a incidência dos transtornos mentais, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, a gente vê que ele aumentou muito também nos últimos anos. E muitos estudos mostram que 90%
das pessoas que cometeram suicídio, elas tinham algum tipo de adoecimento mental e não tratavam. Então, assim, 90% tinham algum problema, alguma doença, seja depressão, seja ansiedade, e não trataram, chegaram a um estágio avançado dessa doença, da desesperança, e acabaram cometendo suicídio. Por que eu estou falando isso? Porque 90% dos casos poderiam ser prevenidos, certo, se fossem tratados e adequadamente cuidados. E de que forma os amigos, os pais, as pessoas que estão acompanhando essa entrevista agora podem detectar de alguma forma que a pessoa venha a se suicidar, por exemplo? Certo. O principal ponto é você começar a olhar em volta. Então, muitas vezes a gente passa no dia a dia, corrida, em casa, no trabalho, e não olha quem está ao nosso redor precisando de ajuda. Tem um dado de um estudo que mostra que 70% das pessoas que cometeram suicídio, elas pediram ajuda antes de cometer. Elas falaram que iam fazer, de alguma forma elas conseguiram verbalizar, mas ou não foi atentado, ou não foi valorizado aquela queixa da pessoa, e ela chegou ao extremo. Então, de que forma você pode ficar atento e ajudar? Tem algumas observações que você pode fazer no comportamento de crianças e idosos, né? Que geralmente ele muda muito. Se há um isolamento social, ou seja, a pessoa está mais retraída, não quer conversar com ninguém, o adolescente é meio esquisito em algumas fases mesmo, mas ele ter poucos amigos, tudo bem. Agora, ele não tem nenhum amigo, você tem que ficar atento, né? Muitas vezes ele começa a passar horas no quarto e você nem sabe o que está fazendo. Crises de irritabilidade ou de explosões também chamam muita atenção. A falta do cuidado com o corpo, seja higiene pessoal, banho, não está se vestindo adequadamente, também chama atenção. O abuso de drogas, de substâncias, a pessoa tem que ficar atenta porque são formas de pedido de socorro. E está aumentando muito também o número de casos de automutilação, que são adolescentes, crianças que fazem cortes, né? Até adultos mesmo. Voltou isso? Sim, aí nunca parou, infelizmente, Natan. Parou-se de falar sobre isso, mas infelizmente ainda continua. E essa é uma das formas de pedir socorro, da pessoa falar que está precisando de ajuda. A automutilação, ela vem como uma forma de minimizar a dor emocional. E aí a pessoa causa uma dor física, momentaneamente melhora aquela dor emocional e depois vem de novo o turbilhão de emoções. E aí, quando você está atento a isso, a primeira coisa que você tem que fazer, se você identificar alguém que pode estar em risco, é perguntar diretamente, sabe, Natan? Muita gente tem medo de perguntar. Se eu perguntar e você falar que tem ideação suicida, o que eu vou fazer com isso, né? Então, esse é um medo que as pessoas têm. E a primeira coisa é você perguntar diretamente do seu filho, de um pai, de uma mãe, se você achar que eles estão em condição de risco, se eles têm vontade, têm ideia, têm pensamento de suicídio, né? E se a resposta for positiva, ficar mais próximo dessa pessoa e levar para fazer um acompanhamento profissional, com médico, com psicólogo, com assistente social, com alguém que você possa contar com a ajuda dele, tá bom? Doutora, existe uma diferença em algum tipo de grau na depressão ou é um estágio único? Ou ela tem um começo? Não, a depressão ela ela pode ser leve, moderada e grave, né? E ela se expressa de forma diferente nessas gravidades e o tratamento também é diferente, tá? Então, de uma forma geral, a depressão ela é caracterizada por uma falta de energia, por uma falta de prazer, que é o que a gente chama de anedonia, né? Que parece que nada faz mais sentido, nada tem prazer no dia a dia, fica tudo meio cinza. Sentimentos de tristeza e de desvalia, né? As coisas perdem o valor. Alterações de sono, alterações de apetite. Então, são alguns sintomas da depressão. E esses sintomas, eles podem ser leves, você tem isso, mas você consegue manter a sua vida, trabalhar, estudar, fazer as coisas que você tem que fazer com dificuldade, mas consegue. Ele pode ser um grau moderado, que aí já fica mais difícil você ir para o trabalho, fica mais penoso, o sofrimento aumenta. E pode chegar num nível grave, que é aquele nível que a pessoa não consegue nem tomar um banho, sair de casa, fazer suas atividades, o pensamento de morte aumenta, o risco de suicídio também aumenta, tá? Então, são esses 3 níveis que a gente considera na depressão. Que aí, quem está perto tem que ficar sempre atento de olho, né? Tem que ficar atento, exatamente. Doutora, qual é a indicação para se começar a fazer terapia ou visitar um psicólogo? Eu entendo que desde sempre, tá, Natan? Então, eu sou adepta à terapia e faço para autoconhecimento. E aí é importante a gente falar que a terapia não é só tratamento, a terapia a gente usa muito para autoconhecimento, para você ser o seu melhor, né? E dentro do tratamento, a gente indica a psicoterapia nos casos, todos os casos, leve, moderado e grave. Como a gente falou da depressão, a depressão leve a gente consegue tratar só com a psicoterapia, com sessões regulares de acompanhamento com o psicólogo. A depressão moderada e grave, a gente já precisa associar o tratamento farmacológico, medicamentoso,
com a psicoterapia, porque os transtornos mentais, como um todo, ele tem a vertente físico-orgânica, são algumas alterações de serotonina, neurotransmissores estruturais que a pessoa tem e precisa corrigir muitas vezes com medicamentos. Tem a vertente psicológica e mental, comportamental, como você aprendeu a ser ao longo da vida e como que esses comportamentos te definem e trazem benefícios ou malefícios para a sua saúde, e aí a psicologia vai te ajudar em relação a isso. E tem a questão energética e espiritual como um todo dentro das crenças de cada um, né? É isso aí, então, doutor. são algumas variáveis que a gente tem que atentar para poder tratar de forma adequada, Natan. Vindo um pouco para mim, eu nunca tinha visitado um terapeuta na minha vida. E esse ano eu fiz um treinamento, Sim. Inclusive a senhora participou, que é o Lydia Trainer, né? Sim. E agora eu fiz a sequência desse treinamento que foi o LT. O LT. Né? É o TL, no caso. Transcendendo seus limites. Isso. E eu estou aqui já com a minha gaivotinha. Você já voa. Já vou. Então, eu achava que, não vou fazer isso, não vou procurar um terapeuta. O que é isso? Eu não estou doido e tal, né? Sim. Mas vocês não têm ideia, gente, de que é realmente fazer uma terapia. Você se coloca no lugar, na pele das pessoas, faz com que as emoções florem, você começa a entender bastante coisa que você não conhecia no seu corpo, na sua vida e tudo, né? Essa sua Você não me falou isso antes, doutor? Então, desculpa, Natan, essa sua fala, né, de que você diz, eu não vou porque eu não sou louco. Muita gente sim. fala isso e tem essa ideia ainda hoje, né? Isso é um estigma de cuidar de emoções, a gente ainda tem muita dificuldade de falar das emoções e de se cuidar. Exato. E isso que você está fazendo agora, você está olhando para as suas emoções, para aquilo que te limita e para aquilo que te potencializa. E aí, a partir daí, você consegue desenvolver muita coisa pessoal, profissional, que às vezes fica meio bloqueado e você nem tem essa consciência e nem percebe, né? Então, o autoconhecimento ele é fundamental para todo mundo. Fantástico. Gente, as redes sociais da doutora, do Instituto, está aí no vídeo. Doutora, volte mais vezes aqui para a gente conversar mais. Vai ser um prazer, adorei o convite, parabéns pelo programa, tá maravilhoso. Muito obrigado, gente. Intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com mais The Show. Obrigada.